Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Nesses dias de pandemia, nós temos ficado muito dentro de casa. E algumas pessoas moram em casa mesmo e outras em apartamentos. Mas mesmo os que moram em casa, com o passar do tempo, com o desânimo que vai se instalando, a falta de perspectiva ainda para frente de sair desse isolamento, a tendência nossa é às vezes ir ficando mais e mais e mais dentro de casa. Eu mesma percebi esses dias que já tinha algum tempo que eu não ia lá fora no jardim, que eu não tomava um bom sol e ficando cada vez mais reclusa. Quem está em apartamento, mais ainda. Se o seu apartamento tem uma varanda, ainda tem a possibilidade de chegar ali fora. Se não, a tendência é ficar dentro. O isolamento extremo também é perigoso, porque afeta o nosso psique, afeta a nossa alma, afeta o nosso ânimo. E isso tudo me veio à mente quando eu cheguei no capítulo 3 de Gálatas. Como vocês sabem, eu estou já há alguns dias meditando na epístola de Paulo aos Gálatas. E no capítulo 3, ele começa a contar a experiência de Abraão e como Abraão desenvolveu a sua fé em Deus. E ele diz assim: considerem Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado para a justiça. E continua contando a história de Abraão no sentido de mostrar que uma coisa é quando a gente obedece a Deus por conta de uma lei que nos obriga e porque nós estamos debaixo dessa lei e nós estamos com temor também de não obedecer à lei. Mas a Bíblia fala que Abraão, ele obedeceu a despeito de qualquer coisa. Ele obedeceu por causa de uma promessa. Quando nós obedecemos a Deus por causa da lei, nós temos temor, nós temos medo, nós temos uma obediência quase que obrigada ou obrigatória. Mas quando nós obedecemos a Deus pela fé, nós vamos não por conta de uma lei, mas por conta de crer numa promessa feita por um Deus que é totalmente fiel às promessas e às alianças que ele faz. Essa história de Abraão é linda. E é interessante que nós chegamos no capítulo 3, versículos 28 e 29 de Gálatas, e diz assim: olha, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se somos um em Cristo, também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E se a Bíblia fala que eu sou herdeira de Abraão, segundo essa promessa, eu fui observar novamente a história de Abraão. E eu voltei na história, lá para Gênesis capítulo 12 até o capítulo 25, onde conta toda a história de Abraão, e que história rica. E que linda essa relação de Abraão com Deus, mostrando sim que ele era humano, que ele errava também, que ele tinha os seus momentos de fraqueza, mas de como a aliança de Deus com ele foi algo tão real. E por isso a Bíblia fala para a gente considerar Abraão, porque a sua fé lhe foi creditada como justiça diante de Deus. E no capítulo 12 de Gênesis diz assim, Deus falando a Abraão: de ti farei uma nova e grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, então você seja uma bênção. Eu abençoarei todos que te abençoarem e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu olho no capítulo 12 de Gênesis, a gente vê Deus fazendo um chamado para Abraão. A gente vê Deus prometendo
proteção e justiça a Abraão, dizendo, olha, com você vai ser assim, Abraão. As pessoas que te abençoarem, eu vou abençoar também. As pessoas que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar também. Porque existe uma aliança, Deus estava fazendo uma aliança com aquele homem. Também para Abraão foram feitas promessas que o seu nome seria engrandecido sobre a terra, que ele teria prosperidade, que ele geraria novas gerações, quer dizer, que ele teria filhos, mesmo ele não podendo ter, mesmo a despeito de todas as circunstâncias adversas. Com Abraão também houve todo um processo de ensino e aprendizado, Deus ensinando Abraão através até mesmo dos seus erros, de quando ele não era totalmente correto. Mas tem prova também e tem recompensa. Então, a história de Abraão é uma história rica e Deus diz agora, lá, através de Paulo aos Gálatas, que nós somos herdeiros dessas mesmas promessas de Abraão. Aí talvez você possa dizer assim, não, mas eu não vou ser pai de muitas nações. Mas você pode ser pai de filhos espirituais, você pode ser mãe de filhos espirituais. E quais são as gerações que nós estamos gerando para a próxima geração? O que é que nós estamos gerando, seja no nosso ventre, seja como pais e mães, seja como filhos espirituais, o que é que nós estamos gerando? Se nós temos a promessa de Abraão, nós temos também o chamado de Abraão. Com relação às provas, Abraão passou pela pior e maior prova da sua vida, que foi uma possibilidade de entregar o seu filho como sacrifício, e ele vai com fé, dizendo, Deus proverá. Será que nós temos essa fé e essa confiança de que mesmo quando as coisas parecem muito loucas diante de nós, quando são feitas pela fé e quando são feitas mediante um chamado de Deus ou uma prova de Deus, a gente pode dizer, olha, eu confio e eu sei que Deus vai prover. Muitas vezes nós não temos fé suficiente para isso. E Abraão realmente teve uma recompensa, teve toda a sua recompensa, porque todas as promessas que Deus fez com ele foram cumpridas. Mas o que isso tem a ver com o início da minha conversa hoje com vocês sobre isolamento, sobre estar muito dentro do quarto, dentro da casa? Porque lá no capítulo 15 eu me lembrei do versículo 5 e 6 que diz assim, então Deus conduziu Abraão até fora da sua tenda e disse, Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode contar. E lhe disse, será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi creditado para a justiça. Muitas vezes nós estamos tão ensimesmados, tão dentro de nós mesmos, tão afogados na nossa tenda de problemas, tão reclusos, que é necessário Deus dizer, olha meu filho, minha filha, vem para fora. No caso aqui, o vem para fora não é desobedeça às autoridades, não é saia do isolamento, não tem nada a ver com isso. É no sentido figurado de Deus falar assim, olha, sai da tua tenda, sai dessa tenda, vem cá para fora e olhe, contemple os céus, contemple as nuvens, contemple as estrelas dos céus, olha tudo e veja o poder que eu tenho. Então muitas vezes Deus está nos incentivando a isso. Olha além, olha para o que é macro e veja. Você consegue contar as estrelas? A Bíblia fala que Deus as chama pelo nome. São galáxias e galáxias e Deus chama as estrelas pelo nome. A Bíblia fala que Deus conhece o nosso nome também. E muitas vezes nós ficamos tão absortos nos nossos problemas, nos nossos medos, na nossa vida, naquilo que nós precisamos resolver, que a gente esquece de olhar o macro, que a gente esquece de olhar as estrelas do céu, que a gente esquece de olhar as nuvens no céu, que a gente esquece de olhar para o sol, e a gente esquece que tem um Deus que está muito acima de tudo isso, e que Ele tem promessas para nós, e que Ele tem justiça para nós, e que Ele tem
provas também para nós, mas que Ele está acima de tudo isso e pronto para nos ajudar. Então hoje, a minha conversa aqui é simples. Eu quero dizer para você, olha, sai da sua tenda, chega na janela, vai lá no seu quintal, vai lá na sua varanda, dá uma olhada nas estrelas, dá uma olhada nas nuvens, dá uma olhada no sol e entenda que nós podemos crer num Deus que fez tudo isso e que Ele tem o mundo no seu controle, que Ele tem a história no seu controle. E aqui diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça ou para a justiça. É incrível quando a gente crê realmente de todo o coração no Senhor, como isso vem de crédito para nós. Sai da sua tenda, meu querido, minha querida. Sai dessa mesmice. Sai dessa vida de olhar só para o seu umbigo. Sai um pouco da televisão e dos jornais que só trazem notícias ruins. Sai desse ciclo vicioso. Vai lá fora, vai na janela e olha quem foi que criou tudo isso. Não foi uma explosão, com certeza. Quem foi que criou tudo isso? Há um ser superior chamado Deus. O Senhor criou tudo isso. E se Ele criou tudo isso, Ele pode cuidar de mim, que sou tão pequena diante de tudo isso. Mas é necessário, às vezes, que a gente saia um pouco, que a gente contemple, que a gente olhe, para a gente ver a dimensão e para a gente ver que as coisas não se resumem apenas na nossa vida. Tem algo muito maior. Aqui, quando Deus fala para Abraão, olha, sai da sua tenda, vem cá, eu vou te conduzir aqui, olha para os céus. Será que você pode contar essas estrelas? Pois é, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação que vai ser muito mais do que isso ou do que a areia do mar. Quais são as promessas que Deus tem para você? Quais são as promessas que você percebe, sente no seu coração? Diz que a Bíblia tem mais de 3.000 promessas, mas a gente não abre para ler. Então a gente fica sempre fechado, ensimesmado e entristecido. Se a gente saísse um pouco, olhasse para o céu, olhasse para as estrelas e a gente abrisse essa palavra, a gente ia se apropriar também dessas promessas e quem sabe a gente não agiria como Abraão, que creu no Senhor e isso lhe foi creditado para a sua justiça. Então vamos crer mais. Eu quero te desafiar hoje a olhar para o céu, a olhar para o sol, a olhar para as estrelas se for à noite e você crer de todo o coração e abrir a sua Bíblia e começar a perceber quantas promessas Deus tem para você. Mas não adianta apenas as promessas, porque virão provas também. Mas se nós crermos, tudo isso será acreditado para a nossa justiça. O Senhor põe isso como um crédito para nós. Então que você tenha crédito hoje diante de Deus, por crer nele, por contemplar além de você, contemplar o que Deus pode fazer apesar de mim e de você, porque é assim que Deus age. Que Deus te abençoe. Um grande beijo para você, que Deus proteja você e sua família. Para pensar hoje.